Obrigada aí a diretoria e a direção, a coordenação aqui da nossa Casa Querida, Zilda Gama, pelo convite, que a gente sempre aceita com muita alegria e muita honra. É uma felicidade muito grande a gente ter não só a possibilidade de estudar a doutrina espírita, mas a gente ter a possibilidade também de transmitir um pouquinho daquilo que a gente consegue aprender, assimilar de todo esse estudo maravilhoso. Hoje a gente vai falar de um tema que o nome, vocês já viram, né? É o nome de um livro, é o título de um livro, Ave Cristo. E a gente vai falar do tema em si, do geral, que esse livro traz para a gente, que esse livro é o quarto romance de Emmanuel, da série dos 5 romances de Emmanuel, que começou com o livro Paulo Estevão, depois foi para 2000 anos, os 50 anos depois, esse que nós falaremos hoje, que é o Ave Cristo, e termina com um romance brilhante chamado Renúncia. E aí, esse é o quarto romance de Emmanuel, e ele traz a história, assim, uma saga, não é? Uma história de algumas personagens, e a gente vai depois identificá-las na nossa contemporaneidade, como trabalhadores aí, e como mentores que a gente tem conhecido com outros nomes. Porque o Emmanuel, quando ele traz o romance, todos os romances de Emmanuel é uma autobiografia. Fora o Há 2000 anos, onde ele se identifica, não é? O romance Há 2000 anos, o Emmanuel se identifica justamente no momento em que ele está ainda imaturo para conseguir aceitar Jesus e os ensinamentos do Cristo. Então, ele se coloca nesse romance Há 2000 anos. Nos outros romances, embora ele apareça com personagens, ele não traz no próprio romance a identificação dele mesmo. O Chico Xavier é que trouxe para nós depois, né, em um outro livro, a identificação dos personagens desse livro Ave Cristo. Mas antes de falar especificamente de um pouquinho do conteúdo do livro Ave Cristo, o nome é interessante, Ave Cristo. E essa expressão ave era uma expressão daquela época, não é? Que significava uma solene saudação. Era uma saudação muito solene e essa saudação significava uma expressão de alegria, de felicidade, tá? E aí já começa uma coisa interessante para a gente observar. Lá naquele período da história da humanidade, existia uma prática que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, não é? Muitos de nós acreditamos que o planeta Terra, até tem muita gente que fala, puxa vida, a Terra é um planeta difícil, não está melhorando, né? Tem muita gente que é adepto aí do pessimismo e diz, não, a Terra está muito complicada, né? Agora com essa pandemia, perdemos o ano. E aí essa questão toda de que o planeta está muito difícil, como muita gente fica nessa sintonia de reclamar do planeta. Mas quando a gente estuda um romance como esse, aliás, quando a gente vai para a história, não é? E sai um pouquinho desse momento histórico hoje, aqui, agora, 2020, a gente vai para trás, alguns séculos atrás, a gente fala, nossa, o planeta realmente melhorou bastante. Tá? Então, vocês imaginem, todo mundo, tá, que está me vendo agora, que vai viver depois, mas assim, imagine você sair de casa num domingo à tarde, um sábado à tarde, você ir aqui, né, nesse estádio do Morumbi, ou lá na Arena Corinthians, né, e você chega lá e um monte de gente, né, muita gente, você vai lá, pagou o ingresso, e vai lá, e senta para assistir um espetáculo. Tá? E o espetáculo não é nada mais, nada menos do que pessoas, né, seres humanos lá, que vão e que se degladiam. E sempre, pelo menos, algumas dezenas dessas pessoas que se apresentam vão ali, ao vivo e a cores, ser assassinadas, essas pessoas, muitos decapitados. E aí vocês imaginam que essa plateia toda, né, e você lá no meio dessa plateia, você delira, você fica feliz, você faz assim, chega a ser, né, um êxtase de tanta sensação, né, daquela adrenalina, aquela sensação assim que te deixa elétrico, né, excitado, né? Você imagina essa cena? Pois é.
Do século II, né, antes de Cristo, ao século V antes de Cristo, quer dizer, 7 séculos. Esses eram os espetáculos que o Império Romano, né, os imperadores, os Césares, eles ofereciam para a população, como assim, uma benesse, como sendo assim uma concessão do governo imperial àquela turba, aquela plebe, aquele povo todo que ia desde as classes sociais mais baixas até o topo da pirâmide social. Todas as pessoas ali aglomeradas, né, centenas de milhares de pessoas ali naqueles círculos romanos, assistindo nada mais, nada menos do que os gladiadores. Então, os gladiadores eram homens, não é? Que eles eram profissionais de luta. Tá? Eu vou ler até um pedacinho. Olha, na Roma Antiga, né, eles lutavam quase sempre até a morte. Tá? Então, vocês imaginem o espetáculo, que lindo. Tá? Então, uma banda tocava, os tambores assim ressoavam, os corações já ficavam assim acelerados, porque ia começar a luta, não é? E lá tinha, né, sempre uma luta entre dois, e eram muitas duplas, muitas, né, dezenas e dezenas de duplas de homens fortes, musculosos, altos, um short sem a parte de cima, um short curto, quase sempre o único paramento que tinha aqui em cima era um ou outro escudo que eles colocavam no peito, medalhas, medalhões, né? E ali, esses pares de gladiadores se digladiavam, como o nome já fala, não é? Então, um deles tinha lá uma rede na mão direita, na mão esquerda ele tinha um tridente. Então, esse era um lutador. Então, ele tinha uma rede numa mão e na outra mão um tridente. O outro tinha uma espada e um escudo para se defender. Então, qual que era a grande sacada da luta? Né? O apetite, né? Assim, ó, a pitadinha. Então, aquele que tinha rede ficava o tempo inteiro lutando para, né, enlaçar o outro, né? E o outro, com aquela espada, tentava matar o outro, e ali eles ficavam, né? Então, de repente, um tentando enredar o adversário, se aquele da rede enredava o adversário, quando o adversário perdia a espada, ou mesmo era, né, era preso por aquela rede, ele matava aquele adversário com um tridente, tá? Então, era um show incrível, né? Onde muitos deles mostravam o quê? Destreza, né? Capacidade, força, né? Atenção, concentração naquela luta, incrível. E quem eram esses homens? Esses homens quase sempre, gente, eles eram, na maioria deles, escravos, prisioneiros, né, de guerra, ou até mesmo homens que eram alugados, né, por seus senhores para que fizessem aquela luta, né? E eles abraçavam essa profissão como o quê? Como uma busca que eles tinham para conseguir libertação daquela condição de escravos, não é? Se saíssem vitoriosos, muitos deles, né, conseguiam ser libertos, porque tinham, de repente, vencido o outro, né? E o mais interessante, que a gente, estudando a cultura lá de Roma nessa fase, né, é que era um status você ser um gladiador. Imagina, eu sou uma criatura que ninguém conhece, de repente eu vou lá para o circo, eu me treino. E tinham escolas de gladiadores. E sempre essa escola era uma escola assim, que muitos desses escravos entravam nessas escolas, eles eram tratados a chicote, né? Porque era uma forma assim de que eles conseguissem passar a suportar a dor, né? Então, o chicote era alguma coisa que funcionava bem nessas escolas de gladiadores, né? E os combates, eles faziam com que a pessoa desenvolvesse técnica, né? Domínio dos nervos, né? E a morte, para eles, sempre era uma grande finalidade, ou a libertação daquilo que eles sofriam, né? Que era aquela disciplina dura de serem escravos, né? Agora, tinha um contingente deles, uma parcela deles, que não eram esses, eram os condenados à morte. Esses entravam na arena já completamente sem nenhum armamento, porque eles iam servir só mesmo ali de apetite para aquelas criaturas que estavam com aquela sede, né, com aquela saga, né, aquela vontade realmente de ver sangue. E aí ele diz lá, né, está lá na revista, super interessante essa minha pesquisa aqui, numa luta, né, se não havia vencedores, quer dizer, se os dois ficavam numa situação de muito desespero, muita agonia, e eles não tinham necessariamente um vencedor, o que acontecia, né? O combate era anulado, né? E se o vencido não estava morto totalmente,
a decisão de matá-lo, gente, não cabia ao vencedor. Se o vencedor ia lá e espetava lá com o tridente ou com a espada, e aquela criatura ali, né, no chão, mas não morria, a quem cabia a decisão da morte dele, né? A decisão da morte dele cabia ou ao imperador, tá? Ou até ao público. E era tão gentil, gente, assim, porque era um simples gesto, né? Porque se o imperador ou o público erguesse o polegarzinho assim, então matava, né? Se assim, não, ele podia ser poupado, né? E assim ia, né? E assim caminha a humanidade. E, de repente, a morte desse que não tinha sido morto em combate, mas que tinha sido decidida a sua morte, era, né? Ele era degolado ali, né? 1, 2, 3, 10 dezenas. E aí a gente olha para isso e fala, nossa, o planeta melhorou, tá? Porque um império desse, né? Uma civilização já com bastante legislação de democracia, de direito, quer dizer, uma humanidade que já tinha atingido um patamar de razão, na condição, né, que atingiu o Império Romano e o patriciado romano, chegava nessa condição moral. E aí, gente, para e passo a isso, o que acontecia? Junto nesses combates, acontecia uma coisa muito interessante, que era a expressão desses condenados. Eles entravam para lutar, os gladiadores, né? E eles entravam sempre desarmados, percorriam, era um ritual, né? Uma cena, era um espetáculo, né? Vamos combinar que era um espetáculo, e muito legal, com certeza. A gente que é encarnado naquela época, a gente achava isso muito legal, não é? As mulheres se vestiam. Aliás, uma outra coisa interessante também, que os gladiadores, eles eram altamente requisitados pelas mulheres. Muitos e muitos casos de infidelidade conjugal, muitos e muitos casos de moças das classes sociais diferentes, né? De todas as classes sociais que se perdiam de amores por gladiadores. Tá? Então, eles, além de receberem a libertação e a medalha, enquanto eles permaneciam vivos, saíam do cenário feridos, vivos, eles conseguiam ter altas conquistas com as mulheres. Tá? E aí eles se exibiam na cena, antes de se paramentarem, e aí depois que eles se paramentavam com todas as armas, a primeira exibição era para o público, que aplaudia, que delirava e ficava na maior felicidade, não é? Antes do início dos tambores darem início à luta. Depois, o que acontecia? Acontecia que eles se paramentavam todos, tá? E paramentados, já com as armas, com escudos, eles gritavam, tá? Eles gritavam, Ave César, os que vão morrer te saúdam. Tá? Então, eles já sabiam, aliás, para eles, aquilo ali era uma honra, porque o César, o imperador de Roma, ele era considerado um semideus. Então, morrer para o semideus era algo honroso naquela cultura daquele período da humanidade. Tá? A gente está falando em 7 séculos, a gente não está falando de pouco tempo na humanidade, nós estamos falando em 7 séculos. Tá? E aí, gente, eu estou falando tudo isso, né, para que a gente possa entender que ave é uma demonstração de alegria, uma expressão, uma saudação de alegria, de felicidade, e eles queriam dizer, né, estou feliz, César, oi, César, estou feliz demais por estar aqui, né, e olha, nós que vamos morrer, nós te saudamos. E é muito interessante que o Emmanuel traz no romance que os cristãos, gente, eles pegaram essa expressão emprestada. Mas, ao invés de falar Ave César, eu até coloquei ali também em latim, não é? Mas, ao contrário de falar Ave César, os que vão morrer te saúdam, os cristãos, na arena, quando estavam ali para serem supliciados, para darem a vida pela causa do cristianismo, e graças a Deus, porque olha nós aqui, tá? Tentando, fazendo esforço grande de se cristianizar. De repente, eles entravam na arena e gritavam, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Nossa, já começava daí, né? Já começava daí, e para o César, né? E para toda aquela população que estava ali assistindo aquele espetáculo, né? Do suplício dos cristãos,
Aquilo para eles era já o primeiro confronto. Mas para os cristãos que faziam, que se entregavam a esse suplício, para os cristãos que estavam ali, tá? Dispostos a morrer pelo Cristo, era uma grande declaração de amor. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. E diferente daquela condição de entrarem armados, de se exibirem para o público, né? E de fazerem todo aquele aparato para fazer com que as pessoas delirassem de paixão, os cristãos entravam cantando glorificação a Jesus. E aí a gente para pensar, meu Deus, mas como assim? Não é? Como é que, de repente, a gente olha para isso e fala, mas que amor é esse? Tá? Que amor é esse que esses cristãos primitivos, lá no início, né, dos primeiros séculos, e esse livro, Ave Cristo, vai trazer justamente o terceiro século, não é? Que já é uma fase diferente da implantação do cristianismo, e a gente fala, nossa, eles 3 séculos já faziam que todos aqueles que eram pegos pelo Império Romano ou pelos judeus, eles eram levados ao sacrifício. E aí a gente para refletir, que amor é esse? Não é, gente? Que amor é esse que faz com que a gente se entregue? Ou algumas pessoas, né, especialmente lá naquela época, se entregavam até a morte do corpo físico, tá? E aí a gente chega a essa conclusão, que é um amor que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para a gente. E agora, né, a gente está com alguns dias que antecedem o Natal, quando a gente rememora mais, né, em família, nos nossos evangelhos no lar. Esperamos que todos nós, os espíritas, façamos um evangelho no lar solene, no dia de Natal, não é? Ou na noite de Natal, cada família tem a sua escolha, mas é o momento em que nós, os cristãos, os espíritas cristãos, nós trazemos a lembrança de nosso Senhor Jesus Cristo, do nascimento dele. E a gente não pode esquecer que o Cristo, gente, ele tem 2 aspectos. Lógico que tem um monte de aspectos, mas assim, eu pensei aqui só para a gente ter uma base, uma noção, né? Até mesmo os evangelistas, os 4 evangelistas, o João, ele traz um aspecto do Cristo no seu evangelho. E o Mateus, ele inicia com outro aspecto, tá? Falando, e o Lucas também, né? Eles começam a mostrar o Cristo como Jesus de Nazaré. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista das relações, né, humanas aqui, a gente pode entender Jesus como Jesus de Nazaré. De Nazaré onde? Porque ele nasceu em Nazaré. Ele veio numa família, então Jesus, a genealogia de Davi, ele veio, né, na raiz de Davi até José, nasceu no planeta Terra, né, pela mediunidade santa, né, a maternidade, mediunidade santa de Maria, que a maternidade de Maria não só foi uma maternidade, mas foi trazer à Terra glorificado o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente vê que do ponto de vista humano, ele vai, né, o mestre, ele vai lá, chama um grupinho de apóstolos, né, de discípulos, de aprendizes naquele momento, né, vai lá, busca alguns pescadores, busca lá o Levi, não é, o Mateus, que era um cobrador de impostos, ele vai lá e ele faz lá, como um líder, vamos pensar assim, um grande líder, ele arrebanha um grupo de criaturas para ele ensinar o seu evangelho, não é? Ele vai, ele continua caminhando com esse grupo, ele vai, ele ensina essas pessoas, né, cada um deles, o que deveria acontecer depois da partida dele, porque ele teve 3 anos de treinamento, ele deu um treinamento muito específico para essas criaturas todas, né, esses 12 apóstolos, né, um deles depois terminou saindo, o Judas Iscariotes, mas tinham mais do que 12, porque depois é eleito Matias para substituir, não é? Atos dos Apóstolos narra isso muito bem, para substituir o cargo, né, de Judas Iscariotes. E aí, gente, do ponto de vista humano, Jesus ele traz um monte de ensinamentos, né, durante 33 anos, mas mais fortemente durante 3 anos ele finca, né, o pé na consolidação daquilo que vem a ser, está sendo o grande baluarte, né, a grande coluna transformadora de todos nós, né, os seres humanos que encarnamos e reencarnamos nesse planeta e vimos fazendo a nossa evolução nesse planeta.
Então, esse, né, do ponto de vista humano, foi o momento em que Jesus entra em Jerusalém, tá? Já pertinho da Páscoa ali, ele entra, ele é glorificado por aquelas pessoas, não é? Ele entra em Jerusalém, o pessoal glorifica e fala, não é? Naquele momento, o livro Boa Nova e o livro Ave Cristo, Ave Luz, traz assim, que não foi bem assim, porque aquelas pessoas estavam aplaudindo, mas a maioria delas não estavam entendendo bem, ainda não entendiam. Quem era aquele? Não é? Que homem diferente era aquele? Que líder diferente era aquele? Porque nós até então, e com certeza, pelo menos do meu ponto de vista, eu, Nancy, Maria Nancy, nós ainda não temos a condição de apreender verdadeiramente o tamanho dessa missão. A gente estuda os evangelhos, a gente estuda e reestuda as falas de Jesus, interpretadas pelos benfeitores espirituais, a gente fica aí nessa tentativa humana de compreender Jesus de Nazaré. E até a gente chega num patamarzinho até de compreender um pouco. Mas quando a gente fala de, né, Jesus Cristo, tá? Porque até aqui, nesse momento da história, quando ele é crucificado, né? E quando ele ainda é entendido como Jesus de Nazaré, até então a gente vê uma história linda, 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 mas começa a ficar um pouco mais difícil para o nosso entendimento nesse momento. No momento em que foi tido lá na Bíblia, como a Bíblia narra como o momento da ressurreição. O momento em que Jesus ressurge. O momento em que ele sai, né, daquele túmulo, do ponto de vista espiritual, que ele sai, né, ele até desintegra, na minha avaliação, eu acho que ele desintegra as moléculas que constituíam aquele corpo físico, ele sai daquele túmulo, ele arrebenta aquilo ali e ele ressurge. Quer dizer, ele vem mostrar para todos nós que a morte não existe. A morte é uma fantasia humana. É uma ilusão humana. Então, todo esse medo que a gente tem da doença X, Y, Z, de ser acometido disso, daquilo outro. Tudo bem. Tem instinto de preservação, está lá no livro dos Espíritos. O instinto de conservação é algo instintivo em nós. Mas, o que acontecia com esses cristãos? Qual era o fenômeno que acontecia com esses cristãos? Que eles venciam a morte. A gente parar para pensar. O que é que criaturas humanas, como nós, constituídas de corpo físico, travestidas de um corpo físico, como este que vocês estão vendo, está aqui envelopando a minha individualidade, que na personalidade atual chama-se Maria Nancy. Tá? Então, de repente, essa é uma persona, é uma máscara, é um desenvolvimento para esta encarnação, Maria Nancy. Mas, ó, esse espírito que está envelopado aqui é muito maior, e muito mais do que uma Maria Nancy. Então, o que é que esses espíritos tinham? Que eles tinham isso muito certo, a ponto deles se entregarem ali quietinhos. Olha lá o cenário de novo. Vou voltar, né? Quietinhos, aglomeradinhos, simplesmente esperando que alguém viesse e pusesse fogo no corpo deles vivo, no corpo dela vivo, ou que viesse algum leão, né? E abocanhasse primeiro um braço, arrancasse, depois outro braço, depois a barriga com as vísceras todas de fora, o rosto todo, abocanhasse. Que fé é essa? E aí a gente chega na outra parte, que é o Cristo. A gente chega na parte de entender que Jesus, muito mais do que Jesus de Nazaré, Jesus é o Cristo. E ele vem trabalhando aqui dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a ponto de fazer com que a gente vá se autoconhecendo. Ainda mais agora com o Espiritismo cristão. Com a bênção, com a maravilha que a gente tem de conhecer claramente que o Cristo é esse ser incrível que toma conta da gente, que alinhavou com Deus a missão gloriosa e sublime de nos conduzir aos braços do Pai. Desde antes do planeta se constituir, Jesus já era o Cristo de Deus.
um ser que atingiu as altas culminâncias da purificação. E esse Cristo de Deus, tá? Que veio para o planeta, aqui, né? Pegou a missão de criar essa instituição chamada Planeta Terra, do qual nós fazemos parte. A grande maioria de nós, os encarnados, estamos evoluindo aqui, né? Através dos milênios, neste planeta. Mas o Cristo, muito mais do que Jesus de Nazaré, é o governador sublime da Terra. E esse governador, ele traz no seu bojo, né, a grande missão de estar aqui conosco, fazendo com que a gente possa evoluir, tá? E ele é o verbo divino, o Cristo planetário, é aquele que trouxe para a gente o quê? A condição de nós entendermos a vontade de Deus. Porque entendendo a vontade de Deus, em determinado momento, nós nos colocamos a caminho da luz. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da evolução, a gente vem evoluindo desde lá, dos primórdios, das primeiras encarnações que tivemos nesse planeta, e a gente vem evoluindo até que nós nos tornemos um ser melhor do que somos. E alguns, a grande maioria destes que entregaram o seu corpo lá, né, nas arenas de Roma, eram espíritos que já tinham atingido um certo patamar espiritual. Porque enquanto a gente brigar, não é, com Jesus, enquanto a gente não assimilar aqui, ó, no campo das emoções, não só entender, porque entender é mais fácil. A gente pegar os livros espíritas, ler e compreender as suas lições, no campo do intelecto é mais fácil. Agora, a gente permitir que essas lições adentrem as nossas emoções, a ponto da gente conseguir sentir o Cristo aqui dentro de nós. Aí, requer de nós o quê? Um pouco mais de amadurecimento espiritual, tá? E aí, gente, a história do Ave Cristo, a gente vai resumir muito rapidinho. Era só uma pitadinha que eu queria dar para vocês dessa história linda. A história do Ave Cristo, ela começa, não é? No momento que um espírito chamado Quinto Varro, ele se reúne lá, depois de uma palestra maravilhosa, com um espírito chamado Glódio. Glódio era um espírito altamente superior, e ele estava fazendo ali uma palestra para espíritos já de uma hierarquia bem elevada, dentre os quais estava o Quinto Varro. Ele estava fazendo uma palestra, fazendo uma avaliação do cristianismo no terceiro século. E, pasmem, na avaliação já existia uma certa preocupação do Cristo de Deus e de seus prepostos, dos quais Glódio era um deles, uma preocupação de que os cristãos, cansados desses circos todos de serem mortos, né, eles já tinham se organizado em algumas instituições e muitos estavam dizendo que queriam se afastar da população, queriam montar, já estavam montando mosteiros, né, algumas instituições afastadas do deserto, em alguns lugares onde eles iam, e eles ficavam na contemplação. Tá? Então, eles se reuniam, grupos de homens, grupos de mulheres, e se enfeixavam naquele momento, eram chamados de mosteiros, não se misturavam com a turba, com todo mundo, e simplesmente adoravam Deus, agradeciam Deus, contemplavam a natureza, se purificavam, entre aspas, saindo de perto das tentações. E o Glódio estava fazendo essa palestra dizendo, olha, eles não estão entendendo. Porque, de verdade, a única forma que a gente tem da gente conseguir melhorar é, gente, ó, desculpa aí, tá? É ficar junto e misturado. Agora, com o coronavírus, a gente fica aí meio que afastadinho, né? Com as máscaras, mas o que a gente precisa é estar juntinho e misturado. A partir do momento em que a gente está junto e misturado, é que a gente vai ali se atritando uns com os outros, né? E conseguindo melhorar de alguma forma, suportando. A palavra suportando é dar suporte, né? Não é você suportar, você aguentar. A palavra suportando, a origem dela é dar suporte. Quer dizer, suportando as pessoas que convivem conosco e aceitando, ou até pedindo, implorando que elas nos suportem, que elas também nos dê suporte. É só nesses relacionamentos que a gente consegue melhorar. E o Glódio, lá no começo do livro, estava muito angustiado, fazendo a avaliação do terceiro século
da era cristã, né, do como é que estava caminhando o cristianismo na época. E aí, lá, Quinto Varro estava ali naquele momento, junto na palestra, terminou a palestra, o Quinto Varro vai lá e fala para o Glódio, olha, eu preciso de um favor, por favor. E aí o Glódio fala, mas o que você quer? Lógico que sabia, né, gente? O superior, Livro dos Espíritos, consegue ver o que o inferior está querendo, qual é o desejo, né? Qual é a vontade. E o Quinto Varro, resumindo, fala, olha, eu quero reencarnar. O Glódio fala para ele, não tem necessidade, você já foi, né, purificado, não precisa voltar para o planeta Terra. Nossa, aquilo aqui é um horror, né, para nós, né? E ainda lá naquela época ainda estava pior do que hoje, ó, bem pior. Comecei falando para vocês, né? E aí ele disse, olha, não precisa, não tem necessidade, o que te faz? O que é que você quer? E aí o Quinto Varro fala, olha, aqui está muito legal. Eu estou estudando ciência, eu estou aqui aprendendo filosofia da mais alta condição, está tudo bem comigo. Mas eu tenho lá na Terra um filho, Tassiano, e que ele precisa ser resgatado. E aí o Glódio fala, olha, Quinto, você sabe que o Tassiano não está maduro. Ele ainda não está em condições. Ele tem perdido muitas e muitas encarnações e muitas oportunidades. Resumindo, o Glódio não queria. Mas o Quinto Varro, com todo o merecimento que ele tinha, ele intercede em benefício do Tassiano. Nossa, às vezes eu paro para pensar quantos espíritos intercederam para que a gente estivesse aqui agora, nesse momento, dentro desse local abençoado, Zilda Gama. Ou aí, ouvindo, não é? Tendo interesse de ouvir essa nossa fala singela. Quantas pessoas maravilhosas intercederam e o Quinto Varro consegue reencarnar. E ele recebe do plano espiritual 100 anos para fazer essa tarefa. O Glódio fala para ele, olha, vamos fazer o seguinte, Quinto Varro, vai lá e você tem um século, você tem 100 anos para conseguir ver se você amolece aquele coração de pedra, aquele coração de ferro que tem o seu filho Tassiano. E aí o Quinto Varro vem, não é? O livro brilhantemente conta que ele chega aqui na Terra em espírito antes de reencarnar e desencarnado também está o seu filho Tassiano. Sabe aonde, gente? Vendo um suplício de alguém que estava lá morrendo na arena do circo. Não é? Era nada mais, nada menos do que Irineu. Irineu é o Santo Irineu, da Igreja Católica, ele estava sendo ali supliciado na arena romana, tá? E outros cristãos, mas o grande apetite dos romanos ali naquele momento é porque o grande apóstolo Irineu estava ali sendo supliciado. Irineu, que tinha sido discípulo de um espírito chamado Policarpo de Quaresma, que tinha sido discípulo de João Evangelista. Tá? Então, o Irineu estava sendo sacrificado ali. E o Tassiano, em espírito, estava um monte de espíritos arruaceiros, mesmo sentindo um tédio, mas mesmo assim, quando ele viu lá que o Irineu foi supliciado, que os leões comeram ele delirou, aplaudiu, né, o Tassiano. E aí, na hora, o Quinto Varro, em espírito, vai lá e abraça esse filho perdido, angustiado, desesperado, né? Porque a maldade não é nada mais, nada menos do que isso. A gente às vezes julga e fala assim, nossa, como que esse cara fez isso? Matou a própria mãe. Como que jogou uma criança pela janela? Como que vai lá e trafica tanto a droga? Meu Deus, esse assaltante foi lá. E esses policiais mataram esse negro e aquele. E a gente vai, né, gente? Cá para nós, espíritas, não é mais para a gente estar fazendo esses comentários. Vamos combinar, não é? Porque a maldade, gente, não é nada mais, nada menos do que ignorância. Porque quando a gente conhece o bem, e esse bem entra, a bondade, não é? E a luz do Cristo entra no nosso coração, a gente não tem mais vontade de ficar comentando mal. O Emmanuel fala, o mal não merece comentário. Então é muito mais gostoso a gente falar no que é bom. Ai, Nancita, a gente vai se alienar, não é? A gente vai pôr uma venda na nossa alma, vamos pegar uma máscara, construir uma máscara até para os olhos. Não,
Mas cada vez que a gente vê uma coisa dessa, a gente fala, nossa, até alguns séculos atrás, a gente estava aplaudindo os gladiadores. A gente estava aplaudindo lá os cristãos serem comidos pelas feras. Menos, gente, menos. Então, vamos começar a pensar que a maldade, ela é sempre a ignorância do bem. E o Tassiano estava perdido lá, e na hora que o Quinto Varro abraça ele carinhosamente, esse pai, esse espírito de luz, muita luminosidade, ele sente um mal-estar, a cabeça dele zonza, assim, sabe? Ele se sente quase que desmaiando, porque quando uma energia muito superior chega até a gente, aquilo dá uma desmontada, especialmente se a gente está muito envolvido na coisa negativa, né? E aí, ele se afasta daquele circo, ele vai para um canto, começa a chorar, e olha lá para aquela estátua de pedra que representa os deuses lá, e começa a tentar fazer uma prece, o que está acontecendo comigo, tudo. E aí, naquela estátua, o Quinto Varro vai lá e se materializa para que ele possa enxergar. E conversa com ele mente a mente. E convence ele de que ele precisaria ser recolhido para uma nova reencarnação. E aí, resumindo, o Quinto Varro reencarna antes, obviamente, porque ele vem para ser pai do Tassiano. Mas, gente, a maldade humana é uma coisa engraçada, porque Deus faz sempre um projeto maravilhoso para a nossa vida, viu? Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, uma grande parcela do nosso sofrimento é causa atual das aflições. Causas atuais das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente é espírita, a gente fala assim, mas é coisa de vida passada. Não é não, desculpa aí, tá? É um sofrimento desnecessário que a gente criou por tolice, por infantilidade, se apaixonando por coisas que não é mais para se apaixonar. Não é? Por coisas, por pessoas, por situações, por posições, por objetos, não é? A gente se apaixona e depois aquilo magoa quando a gente perde, não é? Mas, voltando para a casa do Tassiano e do Quinto Varro. Quinto Varro vai, não é? Reencarna, conhece uma mulher, se casa com ela, e o primeiro filhinho e o único filhinho dele é o Tassiano. Mas, gente, vocês conhecem casamento, né? Todo mundo aqui, vamos combinar? Livro Nosso Lar. A Laura fala, 2% dos casamentos da Terra são de almas afins. A grande maioria dos casamentos são reajustes de duas almas. Aconteceu com o Quinto Varro. A mulher dele não tinha o mínimo da afinidade. Ele logo se tornou cristão, obviamente, porque já tinha todo um posicionamento cristão. Antes de reencarnar, entrou em contato com os cristãos, se tornou cristão. A mulher não queria saber disso, se apaixonou lá por um outro homem. Ele chega em casa de um evento cristão, né, de uma reunião cristã lá nas catacumbas. Ele chega em casa e encontra a mulher, nada mais, nada menos, do que no leito do casal com outro homem. Ele fica desesperado, e é um espírito muito superior, ele fala, não, eu devo estar fazendo um juízo errado, tadinho. E ele vai conversar com o Corvino, com o irmão Corvino, e vai lá conversar para poder ver o que ele faz. E lógico, né, cristão, o irmão Corvino não falou para ele, volta lá, dá uma surra nela, né, feminicídio, que é o nome que se puseram hoje, né, vai lá e comete um feminicídio. Não, perdoa, meu irmão. Se a nossa irmã está mais apaixonada pelo outro homem, liberta, não é? E aí ele foi e terminou, né, ouvindo uma coisa muito grave. O homem com quem a esposa dele estava era um primo dela, que, aliás, ele devia dinheiro para ele era o patrão dele, e ele estava apaixonado pela esposa dele, e a esposa por ele, que vivia falando, como você se tornou cristã, Quinto Varro? Pobre! Olha, dá uma olhada, você acha que eu estou querendo ser uma mulher cristã? Dá uma olhada nas mulheres cristãs. Tudo com cara de sofredora. Não quero. E resumindo, gente, né, eu não vou contar a história toda, ele termina sendo levado para um barco, né, a mando do próprio chefe, o Quinto Varro, e lá naquele barco ele recebe a informação de que o patrão não tinha mandado ele para uma missão de trabalho. O patrão mandou ele para aquele barco para poder assassinar. O homem que, de repente, era para assassinar ele, Quinto Varro, falou, não, o seu pai me fez um favor, eu não vou te assassinar. Mas esse homem que está com você vai morrer no seu lugar.
E era justamente o irmão Corvino que tinha viajado com ele, um espírito já de um senhorzinho, um cristão mentor de um monte de tarefas cristãs. E quando o Quinto Varro fica sabendo disso, fica desesperado, corre lá na cabine do navio para ver se consegue salvar, mas ele já tinha sido apunhalado e desencarna falando, mas meu irmão, o irmão Corvino, meu irmão, não fica chateado, e golfando sangue, viu, gente? Ali, um buraco aqui no peito. Não fica chateado. Tem motivo, né? Deus tem um plano. Se aconteceu isso, está sob o comando de Deus. Perdoa. E aí, o Quinto Varro sai daquele navio, não é? O preposto lá, né? O funcionário do primo da esposa, amante da esposa, que tinha mandado matar ele, falou, some, me deixa seus documentos, você não chama mais Quinto Varro, vai buscar sua turma. E ele foi, né? Ele foi, resumindo, ele assume o mesmo nome, irmão Corvino, e aí ele tem toda uma trajetória de luz, gente. Toda uma trajetória de luz para que ele consiga, no decorrer desse livro maravilhoso, que eu estou contando só o preâmbulo para vocês, primeiro e segundo capítulo, para que vocês possam buscar esse livro e entender a grandiosidade de uma conversão. E o Emmanuel, nesse livro, ele traz uma coisa, porque o Emmanuel, ele, nos 5 romances dele, ele traz a psicologia de todos os personagens. E nesse livro ele deixa claro o quanto a maldade produz suicídios, culpa, remorso, loucura. Alguns personagens, não é? Como, por exemplo, a esposa do Quinto Varro, a filha primogênita a filha primogênita da esposa dele com o outro homem, não é? Então, de repente, assim, são criaturas que enlouquecem de maldade. Porque, como eu falei para vocês, a maldade, ela é uma ignorância. Mas quando ela endurece muito na nossa alma, quando a gente resolve se entregar realmente para a maldade, para o exercício da maldade, a tendência é que a gente enlouqueça. Primeiro cria neuroses, depois psicoses, depois afeta mais. Porque a estrutura da alma, a nossa mente, a mente está na alma. Tá? Então, aí a gente vê a grandiosidade, né, de todos esses personagens que o livro traz, que eu pensei aqui só para vocês ficarem com vontade de comprar o livro e ler. Aproveita essas férias para ler. Maravilhoso, gente, vale muito a pena. É uma lição de vida. Para nós espíritas que temos um pouquinho de conhecimento, a gente vai pensando a reencarnação, a gente fala, mas que coisa mais linda, gente. É quase um século de uma história de amor. E o Quinto Varro, ele reencarna como Quinto Varro, depois ele termina sendo supliciado, amando praticamente do próprio filho. Depois ele reencarna de novo, pede mais um tempo, reencarna como filho adotivo do Tassiano, numa segunda fase do livro. Lindo demais, né? Então tem lá no livro Quinto Varro, tem o Tassiano, tem a Blandina, que é a segunda filhinha do Tassiano, com a Helena, tá? Então, assim, é a coisa mais linda. O irmão Corvino, que eu já falei, que aparece pouco no livro, aparece só lá no começo, mas os discursos que ele faz para o Tassiano são belíssimos. Quando o Tassiano, para o Quinto Varro, quando o Quinto Varro fica desesperado e fala, como que eu vou deixar meu filho? Eu abandonar a mulher, tudo bem, mas e o meu filho? E aí ele fala da coisa mais linda do mundo, gente. Ele fala assim, Varro, Tassiano é filho do Criador, quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda não te pode dar. Ninguém se faz amado através de exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar e salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Irmão Corvino, gente. É um dos conselhos, né, espirituais que o irmão Corvino dá, porque o Varro ele desenvolve também, não é? A mediunidade, quando ele se torna irmão Corvino, tomando emprestado o nome desse que foi assassinado no lugar dele. E aí, o Varro, na personalidade de irmão Corvino, ele se tornou um grande missionário cristão. Tinha uma escola com 30 crianças. É lindo, gente.
é uma obra brilhante, tá? Mas assim, só para a gente imaginar, né? Todas essas personagens que lá no tempo, no terceiro ano da era cristã, onde que eles estão? Ah, aí é que é o mais lindo da história, não é? Então, de repente, a gente sabe que eles, quase todos eles morreram assim, tá? No circo, arrastados, né, pela ignorância humana, pela nossa ignorância. Desencarnaram, não é? E o que acontece? Né? Muitos ali acobertados pelos grandes senhores, tá? Não esse grupo, porque esse grupo, gente, de verdade, era um grupo diferenciado. E o Tassiano, para a gente só encerrar, né? O Tassiano, ele lá no finalzinho, lá na encarnação dele, quando ele já tinha sofrido muito, gente. Não vou contar, não dá tempo e vale a pena vocês lerem o livro. Ele tinha sofrido muito, 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 tá? E a filhinha cristã, a mãe se tornou cristã, no finalzinho enlouqueceu de culpa por tudo que fez, vocês vão ler lá, não é? A mãe dele, e ele falava assim, mas por que o Cristo me persegue? Por que o Cristo me persegue? Por quê? Ele não foi criado pelo pai Quinto Varro, ele foi criado pelo, né, Opílio, que era o marido da mãe, porque mandou matar o Quinto Varro, ele achou que tinha sido assassinado, ele casou com a mulher, não é? E criou ele, dizendo que quem tinha matado o pai dele eram os cristãos. E aí, lá no finalzinho da encarnação, quando ele já tinha sofrido tudo que uma pessoa pode sofrer, estava cego, e ele começou a pensar, e ele dizia o seguinte dentro dele, não podia conceber uma terra em que os senhores se nivelassem com os escravos. Recusava a teoria do perdão irrestrito. Jamais concordaria com a solidariedade entre patrícios e plebeus. E os deuses antigos, as epopeias romanas, as conquistas dos imperadores e a palavra dos filósofos que haviam construído direito na República e no Império, dominavam-lhe o coração com tamanho vigor para que pudesse desprender-se facilmente do mundo moral em que alicerçara a própria razão de ser, desde a meninice distante. Aí a gente traz para a gente e fala, nossa, parece que alguma coisa dessa tem ainda no nosso coração. Muitos de nós ainda temos muita dificuldade, né? De entender que as pessoas abastadas, aquelas que andam nos carrões, né? Que tem lá a conta bancária recheada, que de repente não circula nas periferias aqui da capital, que nunca pisou, né? Numa olaria, numa favela da olaria, na favela do Quioto, lá onde, né? Eu também trabalho. Então, muitas dessas pessoas criam a fantasia de que senhores e escravos são diferentes. Hoje não são escravos, mas classe média alta e classe C, D, não sei, que agora criaram tantas classes, não sei se é D, E, F, G, H, não sei para onde foi, não é? Mas as classes mais empobrecidas. Então, tem muita gente que não consegue, né? Não consegue entender isso. Ah, não, mas isso eu já entendo. Ah, eu vou lá, eu cato tudo que não presta, que não é legal, minha roupa velha, faço aqui, trago aqui para o brechó aqui do Zil da Gama, o bazar, olha, eu ajudo mesmo, ajudo na cesta básica, compro isso, compro aquilo, não é? E tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, concordarias em lhe dar uma esmola, mas em apertar-lhe a mão, né? Mas tudo bem. Esse momento, às vezes, a gente consegue. Mas quando a gente pensa no perdão irrestrito, imagina o Quinto Varro viu a mulher com o cara na cama, outro homem. Ou a mulher viu o homem saindo do motel com outra. Difícil. Mas aí a gente olha para isso e fala, o que está reinando no nosso coração? Os deuses antigos, as grandes epopeias, não é? As grandes fantasias que a gente cria em redor aí das nossas mentes, né? Dos nossos corações. Mas, gente, acreditem se quiser, tudo isso foi embora. Está indo embora porque o planeta está evoluindo, a gente está caminhando para uma transição planetária, tá? E agora sim, só finalizando a nossa fala. Olha só que coisa mais linda, gente. Quase um século de amor, né? Nessa linda história de amor, e essa turma toda voltou. E alguns até muito pertinho da gente. Olha lá. O Quinto Varro, ele volta em Portugal, volta outras vezes, mas aqui é uma das vezes que a gente descobre, aí na pesquisa, tá?
que ele volta como São Pedro de Alcântara. Quem puder, vai lá na internet, vai ler um pouquinho sobre São Pedro de Alcântara. Que coisa linda, gente! O Quinto Varro reencarna como um cristão que, desde os primeiros momentos, na meninice, ele já é identificado como um cristão diferenciado, tá? O Tassiano, gente, não é nada mais, nada menos do que um grande amigo do peito de Chico Xavier. Marido, viúvo, da Meimei. E Meimei, gente, é outro espírito que aparece ali, a Blandina, a filha do Tassiano, uma filha muito querida. Depois reencarna como esposa, né, do Tassiano, que é Arnaldo Rocha. Agora, gente, século passado, aí, finalzinho do século passado, o Arnaldo Rocha não faz tanto tempo que desencarnou, grande amigo de Chico Xavier, né? Grande colaborador, grande trabalhador ali, juntinho com o Chico, apoiador de sua obra. Aliás, quando o José Xavier desencarna, o Chico estava tão triste, o irmão dele, e aí Emmanuel dá um jeito de deslocar o Arnaldo Rocha para auxiliar, tá? Irmão Corvino, que eu já falei para vocês, que desencarna apunhalado no lugar do Quinto Varro, Bezerra de Menezes, lá no 3º século, gente. Vocês pegarem o livro, vocês verem a grandiosidade dos discursos, da fala do irmão Corvino, dá para identificar aquele amor transbordante que hoje o Bezerra traz na mediunidade de Valdo Franco, tá? O Basílio, que é outro personagem que aparece, afinador de instrumentos musicais, com a sua filha Lívia, Lívia, Chico Xavier, Basílio, Emmanuel. Lembra lá? Quando, de repente, Emmanuel aparece para o Chico e fala, olha, os nossos vínculos vêm lá de trás. O nosso amor já é muito consolidado, tá? E o escravo Rufo também, que é outro personagem lindo desse livro, que é assassinado, prenderam ele num cavalo, e o cavalo dispara, tá? Abdica do nome do Cristo. E ele, não, lá, cavalo arrastando, assassinando ele. Cavalo bravo. Então, assim, gente, a gente olha para tudo isso e fala, meu Deus, meu Senhor, né? O que é que eu faço para conseguir alinhar o meu pensamento com todo essa grandiosidade do cristianismo? É estudar, gente. É ir fundo, especialmente algumas cartas do apóstolo Paulo. Eu amo essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que tem essa frase que alivia o nosso coração demais, né? E que está no livro também. O Emmanuel pinça esses versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Tá? Então, quando a gente sentir isso, gente, olha, medo vai embora. A gente sofre, sim, porque a gente tem muita coisa difícil que acontece na nossa vida, mas a gente não fica remoendo, porque a gente fala, ai, tá bom, eu tô angustiado, né? Mas tá tudo certo. Deus está no comando, tá bom? E é o momento em que a gente olha e fala para Jesus, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Que Deus assim nos ampare, Ele nos abençoe, e que a gente possa, assim, nesse Natal, permitir que nosso Senhor Jesus Cristo nasça mais uma vez, simbolicamente, lá dentro da nossa casa. Para a gente olhar as pessoas que vivem conosco, se não com todo amor, que às vezes a gente não sente ainda, se a gente tem relacionamentos muito difíceis dentro do lar ou na nossa família, mas que a gente olhe para aquela criatura como Quinto Varro olhou o Tassiano. Tá bom, gente? Com todo o amor do mundo que a gente puder oferecer. Porque a maldade é só ignorância. Tá bom? Que Deus abençoe. Muita paz. Obrigada.